Olá pessoal, nesse vídeo então vamos começar a fazer o planejador alimentar, coisa que eu mencionei no vídeo passado que é trabalhando com Git, e eu vou recriá-lo e começar a fazer do jeito que eu faria se eu estivesse trabalhando em equipe, se eu pudesse organizar. Às vezes você tem que seguir a convenção da sua equipe. Então comecei já criando, né, um novo repositório, planejador alimentar, eu deletei aquele antigo, eu adicionei nas opções de criação desse repositório gitignore, o license e o readme. Né? O readme é só um arquivo texto que especifica mais ou menos como é o projeto, o que significa, como você instala, como você ajuda a desenvolver. A licença diz quem que pode usar, como é que pode usar o meu projeto. A permissão é praticamente fazer tudo, eu não me responsabilizo por nada e não tem nenhuma condição. O gitignore são os tipos de arquivo que o Git vai ignorar na hora de fazer o controle de versão. Por exemplo, qualquer coisa com asterisco com final .so. Asterisco quer dizer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que termine com .so não vai. Qualquer coisa que esteja dentro do diretório build não vai. Qualquer coisa que esteja dentro do diretório dish não vai. Downloads também não vai. Então, são coisas que você escolhe não adicionar ao seu controle de versão. Aqui tem um bocado, né? Tudo que normalmente está envolvido com Python, sem ser exatamente o código-fonte do Python. Pronto. Eu posso agora voltar aqui e mandar clonar. Né? Vou copiar isso aqui. Vou abrir lá o Visual Studio. Está aberto aqui. Clonar um repositório. Deixa eu aumentar um pouco o zoom. Clonar um repositório. Vou colocar só o endereço, Ctrl V mesmo, escolho um lugar para ele, que não aparece para vocês, porque eu estou pegando só a aba do, do Visual Studio, não o desktop. Pronto, agora ele começou a clonar, pode abrir uma nova janela. Abrir uma nova janela não, né? Abrir uma janela nessa própria janela. Deixa eu colocar isso aqui. Pronto. Está aberto o projeto. O que a gente vai começar a fazer, primeira coisa, é especificar o que, que vai fazer esse projeto como um todo, né? Eu vou primeiro fazer aqui git branch e eu vou colocar um novo ramo, né? Dev, que é de desenvolvimento, checkout, git checkout dev. Então agora qualquer mudança que eu vou fazer está na parte de desenvolvimento, não está na parte do Git main principal. Não está na parte do main porque, bom, enquanto eu estiver aqui com algo que não esteja essencialmente funcionando, vai ficar na parte de desenvolvimento. Quando eu tiver algo já minimamente funcionando, a gente incorpora no main. Git. E o que, que eu quero fazer? Agora eu quero adicionar isso no controle de versão, origin e dev. Eu estou adicionando, estou empurrando, push é empurrar em inglês, e colocando para ser por padrão, toda vez que eu estiver empurrando o ramo dev, vai direto para a origem, né, que é o GitHub, e o repositório, o ramo de lá vai ser chamado dev. Eu vou deixar dev nos dois lugares, porque eu não preciso ter essa confusão na minha vida. Tem que me lembrar o que, que foi um, o que, que foi outro. Pronto, agora já está lá pelo meu ambiente de desenvolvimento, ele mostra esse vai e vem aqui dizendo que, olha, se você quiser sincronizar, você pode clicar aqui, mas não tem nada de sincronizado a princípio. Pronto, do jeito que está aqui, a gente terminou pelo menos esse pedaço. Vamos adicionar aqui no Liam, né? Esse é um projeto de um planejador alimentar que terá as seguintes funcionalidades. E aqui é um texto que eu vou explicando o que, eu quero fazer. Como a princípio não tem exatamente uma especificação, eu estou fazendo esse projeto mais para a gente aprender como é que faz isso, eu vou simplesmente colocar algumas funcionalidades que eu gostaria de ter no planejador alimentar. Coisas que facilitariam a minha vida pessoalmente, para falar a verdade. Então, aqui é o Markdown, né? Vocês podem ver que é .md. Markdown é um tipo de linguagem de marcação, que nem HTML. Não tem exatamente um for, não tem nada. Elas simplesmente servem. O que, que você vai fazer para
exibir isso melhor. Qual é o tipo de exibição? Você vai marcar quais são as exibições que você quer. Deixa eu abrir aqui o preview para vocês verem. Se vocês notarem aqui, ó, planejador alimentar aparece maior, não tem nem essa hashtag. Isso significa que quando você tem uma hashtag, você está dizendo, olha, eu quero algo título, né? Uma hashtag é um título, duas hashtags é um subtítulo, três um subsubtítulo e assim por diante. Então eu vou colocar aqui um nome mais bonitinho, né? Planejador alimentar em Python ou qualquer coisa assim. Não precisaria desse em Python porque ninguém na realidade se interessa para saber se você fez isso em Python, em C, em Java, tanto faz. E aqui essa é uma das funcionalidades que tem no Markdown, inclusive do GitHub, que é se você botar um hífen, espaço, abre colchete, espaço, fecha colchete e escrever alguma coisa, isso vai virar uma lista de coisas a fazer. Então, como são funcionalidades que eu quero ainda implementar, eu vou colocar aqui uma lista de funcionalidades que eu pensei um pouquinho antes de gravar esse vídeo. Então, eu quero que ele liste todas as receitas do sistema. Cadastradas, né? Todas as receitas cadastradas do sistema. Claro que vai ser do sistema. Aqui, eu gostaria de adicionar receita, remover receita, modificar receita, listar todas as receitas, listar receitas, tá bom? Cadastradas, listar receitas. O que mais que a gente vai fazer? Listar. Na realidade, na hora de listar receitas, vou colocar um tab aqui, listar quantidade de calorias totais. Além disso, eu vou querer que ele gerencie, fazer plano alimentar. E aí a gente vai especificar isso um pouco depois. Calcular custo do plano, calcular informações nutricionais do plano. Pronto, acho que esse tanto de funcionalidade no começo já é suficiente para a gente começar a discutir o que vai ser esse programa. Bom, ainda não tem nenhum arquivo .py, né, nenhum arquivo main. Eu vou fazer isso, mas antes disso eu preciso definir algumas coisas. Então eu vou adicionar aqui um esquema de como a gente vai guardar essas receitas. Então vamos fazer assim, receitas.markdown. E eu a princípio vou deixar isso separado. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero o leia-me. Eu quero ficar com o leia-me aberto. Pronto. Então no receitas, esquema de receita. O que a gente precisa ter numa receita? A princípio, a gente vai precisar guardar algumas coisas. Uma receita, se a gente entrar num site qualquer da internet e colocar receita de bolo, por exemplo, você normalmente vai ver um site, que eu não vou colocar aqui por conta de direitos autorais, mas você vê os ingredientes, o modo de preparo, informações adicionais, isso é o que normalmente tem em vários dos sites. Eu quero algo relativamente simples, ingrediente, tempo de preparo, rendimento, dificuldade, modo de preparo. Achei outro site que tem coisas a mais. Então a gente pode já colocar aqui alguns dos atributos, né? O que a gente precisa ter numa receita? Quais são os atributos de uma receita? O que vem numa receita? Eu preciso de um texto, né, que diga. E aí eu posso dizer o nome dela. Vai ser um texto. Autor, pode ser um texto também. Quantidade, tempo de preparo, vai ser um número. E depois a gente hora, sei lá, intervalo, hora, intervalo. Não sei ainda. Número, em segundos, não sei. Tempo de preparo. Porções, não sei. Número, quantas porções gera.
Porções é um negócio um pouco complicado, né? Tem gente que come por 4. Aí uma porção vale quanto para as pessoas? 0,25? Não sei. A gente vai pensar nisso depois. Mas isso são coisas, nome, autor, tempo de preparo, porções. Se você pegou isso na internet, então talvez fosse bom ter um link, né? O URL dessa receita. E aí a gente pode botar isso em texto. É só um site que diz onde foi que você copiou essa receita, porque isso vai ser algo pessoal. Então, se você copiou uma receita de algum lugar, você pode botar o site lá para conferir se não digitou errado. O que mais que a gente precisa? Ingredientes, modo de preparo. Então, vamos botar ingredientes primeiro. Modo de preparo. Sem isso, eu acho que a gente não consegue trabalhar muito bem com uma receita. Algumas outras informações? Vamos deixar um campo a mais para outras informações. Porque eu não sei exatamente o que eu vou precisar, né, para fazer tudo isso. Eu estou começando a fazer. Então, eu estou começando a parte de arquitetar o que vai ser necessário e como que esse negócio vai funcionar antes de realmente começar a passar para a parte de implementação. Então, no momento atual, o que a gente tem é só um esquema de uma receita. Eu nem sei como é que vão ser esses ingredientes. Mas o nome me parece razoável ser um texto, independente do tipo de linguagem que eu vá utilizar, me parece que vai ser uma informação que funciona no estilo texto. Ou no caso de Python, vai ser um string. Né? Autor, também, um texto. Vai ser o nome de uma pessoa ou o nome de várias pessoas. Talvez eu queira ter uma lista de autores, eu não sei se isso é interessante ou importante para isso que a gente vai fazer. Às vezes, dependendo do tipo de projeto que você está trabalhando, como se fosse, por exemplo, um sistema de gerenciamento de artigos científicos, os autores é algo extremamente importante. Quais são os autores? Então, você não botaria um texto, você botaria uma lista de autores. Em que cada autor você teria algo um pouco mais relevante para saber a procedência, pelo menos de reputação, de quem foi que fez aquele paper. Tempo de preparo, eu acho que a gente pode fazer um número, quantidade de segundos, né? Que pode marcar quantos segundos, quantidade de segundos. E aí, se você quer imprimir isso em hora, em minuto, você pode fazer a conversão na hora. Porções vai ser um número, eu acho bem pouco provável a gente colocar isso em texto. Se eu quiser, também não vai fazer muita diferença. O URL vai ser um texto, http, dois pontos, barra, barra, e continua. Ingredientes já não dá para ser simplesmente assim, né? Modo de preparo também pode ser texto, e a gente já consegue definir outras informações, por enquanto, texto. Não sei se eu vou precisar de mais do que isso. Mas ingredientes vai ter que ser uma lista, na realidade, lista de ingredientes, né? E agora a gente vai passar para a próxima parte, né? Ingrediente. O que é um ingrediente? Porque aqui a gente vai ter uma lista de ingredientes. Então, ingrediente. O que é isso? Bom, ingrediente, eu imagino que tem um nome. Eu imagino que seja necessário ter uma quantidade, unidade de medida. Tipo litro, quilo. Que mais? Acho que a gente só tem litro e quilo, né? Para medir os ingredientes. Tem outras, né? Colher. Que tipo de colher? Colher de arroz, colher de servir. Eu só estou colocando alguns exemplos que poderiam ser usados, né? Como unidade de medida. Às vezes a pessoa não tem uma balança, e aí vai fazer como? E às vezes as receitas também não têm isso. Né? Como por exemplo, essa que eu estou vendo diz uma xícara de chá de leite. Uma xícara de chá de leite não é exatamente uma medida em quilo nem em litro. Na realidade é, se você olhar em litro, tem, é 240 e poucos ml, normalmente uma xícara de chá. Mas quilo é mais complicado, porque quilo depende da densidade. Então, em colheradas de sopa, se você pegar 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão, você vai precisar de uma quantidade diferente de colheres de sopa para passar tudo de um recipiente para o outro. Então, a gente vai precisar de unidade de medida, a gente vai precisar de uma quantidade para essa unidade de medida. A gente vai precisar de informações nutricionais dele. E essas informações nutricionais, e aí eu vou começar com calorias. E por enquanto vai ficar calorias. Pode ser carboidratos,
que mais? Proteínas. E aí a gente vai ter que pensar num jeito melhor de fazer isso. Mas por enquanto eu vou colocar só calorias, porque caloria já está na unidade, é só simplesmente quantidade de calorias. Para aquela porção, né? Para essa unidade medida, para essa quantidade. Eu já vou deixar aqui pronto. Isso eu não vou fazer essa conta. Então, estou dependendo aí dessa situação. E aqui eu tenho mais ou menos como vai ser o meu esquema. E é onde a gente vai começar a trabalhar com o esquema de verdade da receita. O que eu quero dizer com esquema de verdade da receita? No caso, eu vou precisar organizar isso em Python. Eu vou criar aqui, por enquanto, o main.py, que eu vou fazer do mesmo jeito que eu faço nos trabalhos de vocês. Por enquanto eu vou deixar só para passar aqui. Pronto, tá o esqueleto mínimo do que seria um main. Mas em Python, para a gente fazer essas receitas do jeito que elas estão aqui, eu teria que definir algumas coisas, né? Para eu botar um exemplo de receita, eu teria que definir algumas coisas. Primeiro, como é que eu faço para representar tudo isso numa coisa só? Bom, o que a gente pode fazer, né? Uma receita, e eu vou colocar aqui separado mesmo assim no final, só para dar uma exemplificada, é um dicionário, né? Eu preciso desses atributos. Toda receita vai ter esse negócio aqui. Então, eu tenho um nome, que vai ser, sei lá, bolo de fubá. Eu vou ter um autor, que vai ser o mesmo. Eu tenho um tempo de preparo. Nota que num dicionário, como eu falei anteriormente para vocês em outro vídeo, o nome, um dicionário, ele é uma lista de chaves e valores. As chaves têm que ser strings, na realidade não necessariamente tem que ser strings, mas as chaves têm que ser um tipo de dado imutável e os valores, e strings são imutáveis, e os valores podem ser qualquer coisa. Então você pode dar nome para as coisas do seu dicionário. E o nome, por exemplo, nome. Outro campo vai se chamar autor, o outro campo vai se chamar tempo de preparo. E eu vou colocar aqui quantidade em segundos. Vamos botar 600 segundos. Porções. E aqui é onde eu começo a fazer um certo apelo com vocês. Se de preferência não usar, né, coisas que não são ASCII no campo de chave. Eu vou fazer do jeito que eu gostaria em português mesmo. Vai ser porções com C cedilha e til. Isso às vezes dá bug, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, dependendo do tipo de biblioteca que você vai usar, dependendo de como você vai integrar isso com outras coisas. Utilizar coisas, caracteres que não são ASCII, sem ser dentro de um string que vai funcionar como simplesmente exibição de texto, é receita para desastre se não tomar cuidado. Hoje em dia está bem melhor, mas ainda assim tem que tomar um certo cuidado. Então, porções vai dar 4 porções. E aí, o URL, eu vou colocar assim, localhost. Pronto. Porque eu não tenho URL, eu não tenho. Vai ser o próprio computador, não tenho essa lista. E agora uma lista de ingredientes. Então, eu vou fazer aqui, é um campo, lista de ingredientes. E aí, eu vou abrir uma lista. Opa, vou abrir uma lista. Essa lista de ingredientes, cada ingrediente dessa lista é necessário que ele tenha um nome, uma unidade de medida, uma quantidade e as informações nutricionais, que aí podem ser várias coisas. Então, eu vou, no caso, abrir aqui o primeiro item do ingrediente dessa lista, e aí eu vou procurar uma receita de bolo de fubá aqui, que eu não sei nem como é que faz um bolo de fubá, para falar a verdade. Bolo de fubá. Pronto, vamos olhar aqui uma receita de bolo de fubá. 3 ovos inteiros. Pronto. Nome, ovos. Unidade vai ser unidade, porque é a quantidade mesmo, simples e pura. E aí, quantidade vai ser 3.
informações. Eu vou botar só info para ser um pouco mais resumido. Eu posso botar uma lista, eu posso botar outro dicionário, isso vai depender de como a gente quiser trabalhar. Mas como eu só tenho um elemento aqui, eu vou fazer isso na pedra. Quando eu digo na pedra, quer dizer, eu já vou botar aqui na minha própria estrutura dessa receita, e essa é só uma receita, eu vou colocar calorias. E aí, quantas são as calorias de 3 ovos? Um ovo são 155, então... Ah, não, aqui está a qualidade. Ok. 78 calorias está aparecendo aqui. Então, vamos botar 3 vezes 78, né? 234. 234 calorias. E aí a gente tem o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente da lista, ele também vai ter que ter esses mesmos campos. Todos os ingredientes da lista vão ter que ter os mesmos campos. Então, vou passar aqui para o segundo. 2 xícaras de chá de açúcar. Opa, estou vendo, é outra coisa. Não é mais bolo de fubá. É mais 2 xícaras de chá de açúcar. Tá aqui. Então, vamos voltar aqui. Açúcar. Xícaras de chá. 2 xícaras de chá de açúcar. E aí eu vou procurar aqui qual é o... Quanto é que são as calorias de uma xícara de chá de açúcar. E esse é o jeito. Tá, açúcar. 100 gramas, não. Eu queria um cubo. Um copo. Copo. Ok, vamos botar um copo. Eita pau, Pereira. Então vai dar 1.500 calorias, mais ou menos. Pelas contas que eu fiz de cabeça. É um bocadinho, né? Bom, eu vou colocar só esses dois ingredientes, porque a ideia é só mostrar para vocês mais ou menos como é que fica essa estrutura. Então, eu tenho uma receita, que é um dicionário. Dentro desse dicionário tem uma lista de ingredientes. Se eu fosse fazer isso um pouco mais resumido, eu não colocaria tempo de preparo. É só TMP Prep. Não preciso disso tudo. Isso não vai aparecer para o usuário. Talvez apareça até, mas você pode fazer um outro dicionário para exibir esses campos de forma mais agradável. Porque vai ser muito chato ficar digitando esse negócio comprido. É muito chato ficar digitando coisas compridas. Então, isso aqui já é uma ideia de como a gente organiza as nossas receitas. Isso aqui é uma receita. Eu vou precisar de uma lista de receitas, vou precisar de várias coisas a respeito disso. Eu tenho que adicionar, remover, modificar a receita, listar as receitas. Então, listar a quantidade de calorias totais, eu teria que fazer um método para isso. Mas você tendo uma ideia já do que você quer como uma receita, você já tem como começar a trabalhar com isso. Idealmente, eu não vou poder escrever essas receitas em tudo que é lugar, né? Quer dizer, tudo que é lugar não, eu vou ter que escolher um canto para guardar essas receitas. Eu poderia já fazer isso direto em Python, eu poderia fazer isso no arquivo texto e importar. Idealmente, eu vou fazer isso no arquivo texto e importar e exportar para esse arquivo texto também, mas de uma forma que já fique mais ou menos organizada assim, que eu não precise refazer nem essa receita que eu fiz. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma coisa chamada JSON. E aí eu vou colocar aqui para vocês vamos lá, receitas.json, que vão ser as receitas do meu sistema como todo, todas as que eu já cadastrei. Então eu já vou pegar essa aqui. Cadê? Tava no main. Eu já vou pegar essa minha receita aqui e vou levar lá para o receitas.json. Tá aqui ela. Simples e pura. É a primeira receita. E eu vou colocar aqui um abre colchete, um fecha colchete, porque eu não sei se vocês se lembram. Eu vou mudar aqui um pouco a indentação. Vou converter para tabs. E eu vou diminuir um pouco o tamanho disso para ficar mais agradável de olhar. Um JSON é justamente, para Python, é justamente isso que a gente fez com pequenas mudanças. Um JSON é do JavaScript Object Notation. Né? É um tipo de objeto, é uma estrutura de dados escrita em JavaScript. Mas a gente tem como importar e exportar, porque isso é usado em todo canto da internet.
Então, um JSON é algo razoável para a gente guardar essas informações desse sistema. Tem coisas mais robustas, tem banco de dados, tem tudo isso, mas é um sistema simples que a gente quer. Então, uma ideia é usar JSON. Outra coisa que Python tem também é a biblioteca Pickle, né, de Pickles, que você consegue colocar também suas estruturas de dados, suas coisas nela, junto inclusive com as funções, o que gera alguns problemas de segurança, porque na hora que você importa essas funções de volta, elas podem ser executadas. Então, dependendo do tipo de situação, não é tão legal usar, você tem que tomar cuidado. Mas no nosso caso, não tem que tomar cuidado nada, é só um projeto educativo para a gente usar aqui só entre nós. Então, não tem muito por que se preocupar muito com isso. Não tô com medo de um hacker me mandar um arquivo de receitas.json para rodar no meu computador mesmo, porque eu não vou rodar nada de outra pessoa no meu computador assim. Bom, vamos lá. Aqui, o que mudou quando eu botei JSON? Só as cores, porque essencialmente as mesmas coisas vão ser feitas, né? Eu tenho um dicionário que abre e fecha colchete, eu tenho uma lista que, abre e fecha chaves, o dicionário. Eu tenho uma lista que é abre e fecha colchetes, que em Python isso aqui é uma lista, né? Esse primeiro colchetezinho aqui amarelo, essa primeira linha aqui, a primeira indentação, ela é uma lista. Estou dizendo, olha, eu tenho uma lista de receitas. O que tem nessas receitas? Bom, a primeira é um dicionário, né? O primeiro item dessa lista é um dicionário que tem os seguintes campos: nome, autor, tempo de preparo, porções URL. E aí lista de ingredientes, que por acaso é uma lista que tem 2 itens dentro dessa lista. Se você olhar lá aqui em cima nas receitas, tem o primeiro dicionário, a lista de ingredientes. Eu estou dentro da lista de ingredientes. Então, o primeiro dicionário da lista de ingredientes, índice 0. Lembra sempre que começa do índice 0. E aí eu tenho nome, unidade, quantidade, calorias. O segundo dicionário, nome, unidade, quantidade, calorias. E assim por diante. E se você escrever qualquer coisa errada, esquecer uma vírgula, esquecer uma aspas fechando, esquecer dois pontos, esquecer qualquer uma dessas coisas, vai dar erro geral. Ele não vai saber o que fazer com isso. Então, tem que ser tudo bem formatado, né? Abre colchete, fecha colchete. Abriu chave, fechou chave. Aspas, chave, fecha aspas, dois pontos. E aí o valor. O valor é um string, então aspas. Abrindo e aspas fechando. Aspas duplas, por favor. Mantém tudo em aspas duplas aqui no JSON. Tempo de preparo é um número. Bota o número, sem aspas nenhuma no caso de número. Vírgula. Não posso botar uma letra aqui no meio, não. Vai ficar errado. Ó. Já ficou até vermelho para mim. Terminou. Terminou. O último elemento não precisa de vírgula. Se você botar vírgula, vai ficar errado. E se tiver errado, ele não consegue interpretar. Então, isso aqui não pode estar nem um pingo de erro. Você pode escrever açúcar errado. Ele não sabe nem o que é açúcar. Ele só sabe que é uma string. Mas não pode ter um pingo de erro. Nada. Nada, 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 nada. Fora que está errado, né? Porque tem um acento aqui. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Definir qual é a estrutura que a gente vai utilizar. Ainda tem algo que a gente pode fazer aqui. Que é o que eu vou... Não vou. Não vou. Que é uma forma de validar isso aqui. Porque na hora que eu começar a adicionar a receita, talvez eu faça besteira. Se eu adicionar na mão especificamente. Se eu adicionar via programa, é só ter certeza que o programa está funcionando direitinho. Mas se eu for digitar na mão, que nem eu fiz essa, pode ser que eu faça besteira. Ainda está faltando modo de preparo. Então vamos colocar aqui, modo de preparo. Nota que estava tudo vermelho, porque esqueci essa vírgula. Faz diferença, professor, a ordem desses nomes, autor, tempo? Não, nenhuma. É um dicionário. O dicionário não faz diferença, não. Então, eu vou botar modo de preparo depois da lista de ingredientes, porque é o normal. E o que é um texto? Então, eu vou botar assim, junta tudo no liquidificador e depois joga tudo no forno. Pronto, tá ótimo. Foi excelente. Acabou. Não tem mais nenhuma outra coisa, né? Outras informações. Outras informações eu vou deixar vazio. E como é que eu posso dizer vazio? Faltou essa vírgula aqui lá atrás. Eu esqueci de botar porque eu não estava planejando. Nulo. Nulo, aliás. Pronto. Isso quer dizer o quê? Não tem valor. Essa vírgula não pode ter, porque ele é o último elemento.
Eu estou pensando em deixar sem as outras informações. Sem as outras informações, só quando a própria receita tiver alguma outra informação. Se não tiver, não precisa colocar isso. Então, por enquanto, nesse vídeo, eu vou simplesmente deixar aqui. Eu vou parar por aqui. A gente definiu qual é o tipo de estrutura que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com a estrutura que é um esquema de uma receita. Qual é o esquema de uma receita? Uma receita tem um nome, daqui, aí vai ser um dicionário em que eu tenho nome, valor, chave, valor. Chave é autor, o valor fui eu mesmo. Coloquei isso aqui. Eu que defini com essa receita, eu que defini com essa estrutura. E por que eu defini desse jeito? Porque me parece ser em todas as coisas que a gente precisa a se trabalhar ou a se exibir uma receita. Uma pessoa que está olhando um site ou está olhando uma receita, vai colocar, vai precisar saber do tempo de preparo. Isso é até uma coisa boa, porque na hora que a gente fazer o plano alimentar, na hora que tiver o plano alimentar como todo, a gente tem como até saber quanto tempo vai gastar por semana preparando a comida. Então, porções. 4, é bom saber quantas pessoas vão poder comer isso, e se forem 4 porções, ó, e se você estiver disposto a comer bolo de fubá 4 vezes na semana, já basta fazer um bolo de fubá para você. Se tiver mais pessoas com você, talvez você queira fazer para mais gente. Aonde a gente achou essa receita? Eu simplesmente coloquei um site aleatório da internet, então e nem completei a receita aqui, então deixei localhost mesmo, que eu não me importo muito, é só de forma didática. A lista de ingredientes, aí eu peguei 2 ingredientes lá do bolo de fubá, 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, coloquei só as calorias, porque eu ainda não estou com o resto das informações nutricionais, modo de preparo que vai ser só um texto, outras informações não vai ter nessas receitas, porque eu não vou me dar o trabalho de botar outras informações. Por enquanto está nisso. Parei por hoje. E aí, o que, que eu faço quando eu paro? A gente vai abrir aqui o Git. A gente tá no controle. Por enquanto, essas modificações só estão no meu computador. Se ele pega fogo, acabou-se, né? Perdi o meu trabalho. Então, vou fazer aqui o Git. Né? Tem essas modificações. Se eu for aqui na parte de controle de versão, está aqui. Adicionei esses arquivos. Modifiquei o layout. Se eu clicar aqui, ele mostra. Ó, eu tirei. O vermelho está aqui o que sumiu, em vez de estar o que apareceu. Em verde mais claro, tá marcado, né? Ainda as novas modificações. Se você adicionou coisa, ó, porque aqui tem planejador alimentar, é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele tenta comparar os dois arquivos e ver o que mudou de fato. Mas não é perfeito essa diferenciação do Git. Então a gente às vezes tem que resolver alguns conflitos na mão que ele não tem como saber. Por enquanto não tem conflito nenhum. Eu posso só adicionar todas essas mudanças. Eu vou fazer isso via linha de comando. Git add para adicionar, ponto para dizer todos os arquivos. E se você notar aqui vai mudar, ficou staged, que são as mudanças que vão acontecer no próximo commit. Se você quiser ver, você pode fazer git status. Aí ele está dizendo aqui, olha, as mudanças que vão ser confirmadas são o arquivo layame foi modificado, tem um novo arquivo que vai entrar para o controle de versão main, o novo arquivo receitas.json e o novo arquivo receitas.md, que é de Markdown. E aí eu posso fazer git commit -m para já digitar logo a mensagem. Vamos fazer 100. No vídeo passado eu fiz com 100. E aí do jeito que está aqui configurado o meu git, ele está dizendo, olha, estou esperando o seu editor fechar o arquivo. Eu abri o editor, né? O Git ele já abre um editor de texto com a mensagem do commit. Tá aqui. Eu posso simplesmente descomentar isso aqui e aí o Git vai fazer essa mudança lá e essa enorme mensagem vai ser a mensagem de commit. Eu vou colocar aqui inicialmente, né, na primeira linha, eu vou colocar simplesmente uma mensagem texto simples que resuma todo esse commit. O que eu vou dar como mensagem de texto? Adiciona o quê? A especificação de uma receita. Salvei, fechei, e aí ele terminou o commit. Que agora ele esperou fechar, fechou, 4 arquivos, 61 adições, são 61 linhas a mais e uma linha removida, que foi aquele planejador alimentar que ele entendeu que foi removido. E aqui aparece, se eu for sincronizar, que não tem nenhuma mudança vindo do servidor, porque ninguém está trabalhando nisso comigo, eu estou trabalhando sozinho, então ninguém fez nenhuma contribuição por enquanto, e uma mudança que eu vou mandar para o servidor.
Para fazer isso é git push. Git push ele empurra essas mudanças para o servidor. Tá demorando. Talvez a internet tenha caído. Não, não caiu. Então, adicionou aí todos os 8 objetos ao total, comprimiu eles e fez toda a sua mágica para mandar para lá. Então, o repositório dev aqui foi enviado para o repositório dev lá no GitHub. Então, vamos passar lá para o GitHub só para conferir isso e a gente termina esse vídeo de hoje. Tá aqui, açúcar, né, que eu estava procurando. Bolo simples de fubá. Vamos voltar aqui. Apertar um F5. Já botou aqui, né? Olha, dev tem um push menos de um minuto atrás. Então, se a gente for aqui no dev e olhar aqui a mensagem, ó, adicione a especificação de uma receita, tem esses 3 pontinhos que diz o resto daquela mensagem. O que foi modificado, o que foi adicionado. Pronto. Ok. Vamos deixar assim. Tá aqui os arquivos, o GitHub mostra aqui quais foram as últimas modificações. Esse fez parte do último commit, que tem aqui adicione especificação. A licença eu não mexi e no git ignore eu não mexi. E aqui já aparece formatado, né, com Markdown, todo aquele hashtag, aquelas coisas que eu fiz lá. Então, por enquanto, eu vou dar uma parada aqui. Eu não vou fazer um pull request porque não tem nada funcionando ainda. Eu nem especifiquei direito, né, o que é uma receita. A gente simplesmente fez uma acochambrada. Eu gostaria de deixar isso bem mais explícito, bem mais documentado antes da gente continuar. Porque mudanças nas estruturas de dados, se não tiver desacoplado, e a gente não vai fazer desacoplado porque eu ainda não ensinei para vocês classes, não vai dar certo. Então, é para saber mexer em estrutura de dados. O objetivo do planejador alimentar é saber mexer em estrutura de dados mais composta, com listas, com dicionários, com listas dentro de listas, dicionários dentro de listas, listas dentro de dicionários. Então, fazer essas modificações. Não é a ideia fazer isso com classes, que vai facilitar de um por um lado e vai complicar por outro. Vai facilitar porque a gente vai conseguir mexer nas estruturas de como funciona, o que é uma receita, né? Que no nosso caso uma receita, ela é isso aqui, né? Ela é essa lista. Se eu quiser mudar como funciona uma lista, eu vou ter que sair mudando todo o meu programa, mas por enquanto a gente vai ter que fazer assim, que é o que eu estou disposto a fazer com vocês por enquanto, por falta de poder instar algumas coisas bem. Depois a gente vê como é que a gente faz isso usando classes. E aí vai ser uma boa ideia fazer iterativamente isso, porque a gente vai ver como é que a gente faz também para poder modificar o nosso código depois que ele já estiver funcionando. Aí você olha assim, ok, vou quebrar tudo. Não, a gente vai usar controle de versão para manter uma versão funcionando no programa e incorporando as modificações depois. Mas isso vai ficar para um vídeo futuro. Então, por enquanto, até a próxima.